Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 62 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre os quásares. Vamos falar o que são os quásares, vamos falar como os quásares surgem e vamos falar como foram identificados os quásares. Então, antes de tudo, a gente precisa explicar o que são esses quásares. A gente vai desenvolvendo as outras questões ao longo da nossa aula de hoje. Os objetivos específicos da nossa aula, então, são conhecer o que são os quásares, entender quais foram as complicações associadas à sua identificação. Não foi fácil de identificar um quásar ou diferenciá-lo de uma estrela, por exemplo, por conta de alguns detalhes referentes à sua identificação. A gente vai falar sobre eles e vamos compreender como os quásares podem ser formados e observados. Existem alguns equipamentos específicos utilizados para observação desses quásares. Antes da gente começar a aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, curiosidades, conceitos e definições que a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje. Esses quásares, eles fazem parte daqueles corpos celestes, daqueles vários que nós estamos estudando. A gente já falou sobre as estrelas, vamos falar sobre as estrelas anãs, falamos sobre os buracos negros, falamos sobre galáxias e agora a gente vai falar sobre os quásares, que também é um corpo celeste. Mas vamos tentar definir um pouquinho melhor o que é um quásar. Um quásar é uma abreviação de Quasi-Stellar Radio Source, fonte de rádio quasi-estelar, ou simplesmente Quasi-Stellar Object, objeto quasi-estelar. É um núcleo galáctico ativo de tamanho maior do que uma estrela, porém menor do que o mínimo para ser considerado uma galáxia. Deu para entender mais ou menos? Um quásar, ele é maior do que qualquer outra estrela que a gente estudou anteriormente. A gente viu que existem estrelas gigantescas, muitas, milhões de vezes maior que o Sol. Esse quásar, ele tem que ser maior do que essas estrelas, mas ele tem que ser menor do que o centro de uma galáxia. Ele não é considerado uma galáxia ainda. Então, ele está entre esses dois termos, esses dois extremos. Estrela de um lado, galáxia do outro. Ele está ali. Por isso que ele é chamado de quasi-stellar. É quase uma estrela. Se ele fosse um pouquinho menor, ele era considerado uma estrela. Mas ele não é. Por isso que ele é quasi-estrela, um quásar. Os primeiros quásares foram identificados na década de 1950 como fontes de onda de rádio de origem desconhecidas. Então foram captados com os radiotelescópios sinais vindos do espaço, mas eram sinais desconhecidos, não sabiam a sua origem. Foram apenas captados esses sinais, mas sem identificar da onde eles vinham. E quando as primeiras imagens de espectro visível foram feitas, eles se mostraram apenas pontos fracos de luz, como uma estrela. Por isso o nome quásar. Pontos fracos de luz, quase como uma estrela. Quásar, daí que vem o nome. O equipamento capaz de identificar os quásares e definir o que eles são é chamado de espectroscópio. Já vamos falar por que espectroscópio. Ele precisa reconhecer o espectro da emissão de ondas dos quásares. Vamos definir, devagar. Um espectroscópio é um equipamento capaz de captar os comprimentos de onda da matéria quando esta é aquecida e emite luz. Toda a matéria, todos os elementos que nós temos na tabela periódica, quando eles são aquecidos, eles emitem luz. E essa luz que eles emitem tem comprimento de onda específico. Um exemplo aqui do titânio. O comprimento de ondas emitido pelo titânio quando ele é aquecido, ele é mais azulado e menos avermelhado.
Então, são essas colorações que ele emite quando é aquecido. Um espectroscópio ele vai receber essas ondas e ele vai saber que esse é o titânio. Se você aquecer outro elemento, o nióbio, é bem parecido com o titânio, o espectro de luz emitido pelo nióbio. Mas esse espectroscópio consegue diferenciar um do outro, devido a esses risquinhos. É como se fosse um código de barra específico para cada elemento químico. A luz, ou melhor, o espectro de emissão emitido por cada um dos elementos conhecidos é única. Cada elemento vai emitir um espectro específico de luz, funcionando como uma espécie de impressão digital dos elementos, interpretada e captada apenas pelos espectroscópios. Quando um quasar foi observado pela primeira vez, o seu espectro de emissão era diferente de qualquer elemento conhecido. Por isso que também ele foi considerado quase-estrela. Ele era um pontinho de luz, pontinho que emitia luz, mas era parecido com uma estrela porque não era reconhecido. O espectroscópio, as emissões de ondas daquela suposta estrela, daquele quasar, ele não era conhecido, não podia ser comparado com nenhum outro elemento químico. Se nós pegássemos uma estrela, normalmente o espectro de emissão de luz dessa estrela vai ter hidrogênio, hélio em sua maioria. Então elas vão ter os comprimentos de onda do hidrogênio e do hélio. O espectroscópio vai identificar. Esse é hidrogênio e ele está emitindo hélio também. Então é uma estrela formada de hidrogênio e hélio. Porque o espectro de emissão, as luzes emitidas pelaquela estrela, são referentes a uma estrela. Agora, esse objeto, ele emitia luz. Só que as ondas, o espectro de emissão que ele emitia, não era nem de hidrogênio, nem de hélio, nem de nióbio, não era de nenhum elemento químico conhecido. Por isso que ficou essa questão, o que será que ele é? Até que anos mais tarde foi identificado que o espectro de emissão emitido pelos quásares era, na verdade, idêntica ao espectro de emissão do hidrogênio, ao sofrer um enorme desvio para o vermelho. Então nós temos que os quásares agora, eles emitem uma grande quantidade de hidrogênio, semelhante às estrelas. Só que a diferença é que esse hidrogênio, as ondas emitidas por esse hidrogênio, espectro de emissão, está sofrendo um desvio para o vermelho, chamado de redshift. Vamos falar um pouquinho sobre redshift e blueshift e já voltamos ali para os quasar. Na cosmologia, o desvio para o vermelho corresponde a uma alteração na forma como a frequência das ondas eletromagnéticas é observada no espectroscópio, em função da velocidade relativa entre a fonte emissora e o receptor observado. Ocorre uma diminuição na frequência quando aumenta a distância na galáxia de origem. Então nós temos as ondas eletromagnéticas, certo? Sendo emitidas. Essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma frequência específica para cada coloração que nós observamos na luz visível. Conforme nós temos grandes distâncias da galáxia, elas vão aumentando, a frequência dessas ondas eletromagnéticas ela vai se alterando. Se elas estão se afastando, tendem a migrar para a coloração vermelha, redshift. Se elas estão se aproximando muito rapidamente, elas tendem a migrar para a coloração azul, que seria no caso o blueshift. Desvio para o vermelho, desvio para o azul. Isso vai dizer se um corpo, um objeto está se afastando da Terra, no caso do observador, ou se aproximando do observador. O desvio para o vermelho ou para o azul sempre vai acontecer quando temos alguma coisa
emitindo ondas e se movendo devido ao efeito Doppler. Quando a coisa que está emitindo ondas se aproxima do observador, dizemos que ocorre um desvio para o azul de suas ondas. Quando ela está se afastando do observador, dizemos que ocorre um desvio para o vermelho. É assim que nós sabemos se as galáxias estão se afastando umas das outras ou se aproximando umas das outras, que as estrelas estão se afastando, enfim, graças a essas ondas eletromagnéticas captadas e observadas se elas estão se aproximando ou se elas estão se afastando. Nós notamos isso num carro de Fórmula 1, por exemplo. Se eu escuto ele vindo, o som muda muito quando ele está se aproximando de você e quando ele está se afastando. Uma ambulância funciona da mesma forma. Isso nós chamamos de efeito Doppler. E nós, na cosmologia, nos referimos a eles com desvio para o vermelho ou desvio para o azul. Quando ocorre o desvio para o vermelho, o objeto que nós estamos observando, ele está se afastando. Quer dizer que as suas ondas estão diminuindo a frequência, elas estão ficando mais espaçadas. Quando ele está se aproximando da Terra, por exemplo, a emissão de luz, as ondas eletromagnéticas captadas, elas estão se aproximando uma das outras. O comprimento de onda delas se torna menor. E nós dizemos que ela sofreu um desvio para o azul. Lembrando dessa ideia, quando nós temos um desvio para o vermelho, o objeto está se afastando. Quando nós temos um desvio para o azul, o objeto está se aproximando. E o que foi observado dos quásares? Que os quásares são formados de hidrogênio sofrendo um gigantesco desvio para o vermelho. Ou seja, eles estão se afastando muito rapidamente do observador, no caso, nós aqui da Terra. Por isso que estava difícil de identificar eles, porque eles pareciam um elemento químico diferente, mas na verdade não era um elemento químico diferente, era só que o comprimento de ondas que ele estava emitindo estava sendo alterado devido a essa aceleração que ele está tendo distante do planeta Terra. Um quasar é formado por um buraco negro supermassivo, com massa variando de milhões até bilhões de massas solares, cercado por um disco de acreção. O que é um quasar? Um quasar é um buraco negro supermassivo, rodeado por um disco de acreção. Lembrando que o disco de acreção é aquela região em que os objetos são atraídos para dentro do buraco negro. Eles estão orbitando, mas vão sendo atraídos para dentro desse buraco negro. O gás presente no disco é acelerado e eventualmente engolido pelo buraco negro, pela interação gravitacional com o buraco negro, atingindo altíssimas velocidades e temperatura. Nós temos uma grande nuvem de hidrogênio orbitando esse buraco negro no disco de acreção. Ele, uma hora, vai ser absorvido por esse buraco negro. A gravidade desse buraco negro vai agir sobre essa nuvem de hidrogênio e vai absorver ela. Quando ele absorve esse hidrogênio, as partículas do gás, os átomos do gás, eles aceleram numa velocidade incrível. E essa aceleração eleva a sua temperatura em muitos graus. E essa elevação da temperatura, os elementos, quando nós aquecemos eles emitem luz. Com o hidrogênio não é diferente, ele emite uma luz, mas ele emite a luz e ele está acelerando para dentro do buraco negro, e nós observamos aqui. Então, ele está se movimentando, ele está se afastando de nós, observador, mas está se afastando para dentro de um buraco negro, a partir do disco de acreção dele. Por isso que nós observamos esse hidrogênio sofrendo um grande desvio para o vermelho. Não quer dizer que ele está indo cada vez mais distante, quer dizer que ele está sendo absorvido pelo núcleo, pela singularidade desse buraco negro, certo? Isso faz com que uma quantidade monstruosa de energia seja liberada na forma de ondas eletromagnéticas.
da luz que nós observamos, ou que esses equipamentos, os radiotelescópios, enfim, são capazes de captar, como ondas de rádio e luz visível. Por isso que eles parecem com uma estrelinha. Eles emitem luz visível, emitem ondas de rádio que são captadas pelos radiotelescópios, enfim. E nós conseguimos interpretar essas ondas recebidas e agora nós conseguimos identificar eles como quásares, um buraco negro supermassivo com uma grande quantidade de matéria no seu disco de acreção, que está sendo sugada para dentro dele. Na verdade, os quásares são os maiores emissores de energia do universo. Eles emitem muita energia. Essa energia devido à aceleração das partículas em direção à singularidade, ao núcleo do buraco negro. Essa aceleração das partículas libera uma grande quantidade de energia na forma de luz. É essa luz que nós captamos, que nós observamos. Um único quasar pode atingir luminosidades milhares de vezes maior do que a de uma galáxia inteira, como a Via Láctea. Então, eles são estruturas extremamente gigantes. Não tão grandes quanto uma galáxia, porque senão eles seriam considerados uma galáxia, mas são estruturas extremamente gigantes, que emitem uma grande quantidade de energia para o universo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto, se interessaram um pouquinho mais, pesquisem, se aprofundem nesse assunto. Isso daqui é só o superficial que a gente apresenta para vocês, mas aí vai de vocês terem interesse, terem a curiosidade de pesquisarem um pouco mais sobre esses assuntos, sobre esses astros que a gente está apresentando para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assistindo novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.